Para onde vão os juros do Brasil nos próximos anos? Essa é a grande pergunta, né? A gente está mesmo numa encruzilhada econômica. E hoje vamos mergulhar fundo na projeção mais recente da XP para a taxa Selic. A ideia é entender não só os números, mas o que está por trás deles e quais cenários podem definir o futuro da nossa economia. Então vamos lá, direto ao ponto. O número-chave que a XP está projetando para a Selic no final de 2026 é esse aí, 12,5%. Guarda bem esse número porque tudo que a gente vai conversar aqui hoje vai girar em torno de como se pode chegar nele. Ok? E olhando um pouco mais para frente, para o final de 2027, a projeção cai um pouquinho mais, para 11%. Então, o que esses dois números já mostram para a gente de cara? Que sim, a expectativa é de queda nos juros, mas, olha só, num ritmo bem mais lento do que muita gente esperava. Fica a pergunta no ar, né? O que é que está freando essa queda? Mas antes da gente seguir, só para todo mundo ficar na mesma página, vamos rapidinho lembrar o que é a Selic. Basicamente, é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. Selic sobe, crédito fica mais caro, a economia dá uma freada. Selic cai, o efeito é o contrário. Simples assim. Ela é o coração de toda essa nossa discussão. Beleza. Para a gente destrinchar essa projeção da XP, nosso papo vai ser dividido em 5 partes, ok? Primeiro, a previsão principal em si. Depois, a gente entra no quebra-cabeça da inflação. Em seguida, o fator das contas públicas, que é crucial. Aí, como a política entra em jogo. E por fim, a gente fecha com 2 cenários para o futuro. Então vamos nessa, começando pela primeira parte, os detalhes dessa previsão da XP. Então qual é o cenário hoje? O ponto de partida é esse. A Selic está lá, paradinha em 15%. E o mercado todo está de olho na mesma coisa. A expectativa geral é que, na reunião de janeiro do Copom, nada mude. Então, todo mundo com os olhos voltados para março. E o que a XP desenha para a gente é quase um roteiro. A ideia não é só um cortezinho aqui e outro ali, não. A previsão é de uma sequência mesmo de 5 cortes seguidos de meio ponto percentual. E depois, uma pausa. Uma pausa estratégica, sabe? Para sentir como a economia reage. Tudo isso com a meta de chegar no final do ano, naqueles 12,5% que a gente falou lá no comecinho. Agora, atenção aqui, porque este é talvez o ponto mais importante de toda a análise. É o pulo do gato. Essa frase, que vem direto do relatório da XP, é a grande condição. Quer dizer, todo esse cenário de juros caindo depende, no fundo, de uma única coisa: o governo conseguir colocar os gastos públicos nos eixos. Simples assim. E essa questão fiscal já puxa o nosso próximo assunto, o segundo fator. Pensa bem, se a Selic é a arma para combater a inflação, a gente precisa entender por que a inflação ainda é um osso tão duro de roer para o Banco Central. A gente está falando do IPCA, o nosso termômetro oficial da inflação. Ele fechou 2025 em 4,26%. Tá, tudo bem, tá dentro da margem de tolerância da meta, mas ainda está bem longe do centro da meta, que é 3%. E essa distância é o que deixa o Banco Central de cabelo em pé, sempre em alerta. E a situação da inflação é um verdadeiro cabo de guerra. De um lado da corda tem uma notícia boa, que puxa para baixo. Os preços no atacado, para quem produz, estão caindo. Isso poderia baratear as coisas lá na ponta. Só que do outro lado, puxando com força para cima, tem os núcleos da inflação, aquela inflação mais teimosa, sabe? Que continuam altos. Junta isso com o mercado de trabalho aquecido e commodities subindo, pronto, tá aí a trava que impede os juros de caírem mais rápido. Bom, agora a gente chega no ponto que o relatório da XP diz ser o verdadeiro motor por trás de toda essa previsão. É que no final do dia, a forma como o mercado enxerga a saúde das contas do governo acaba pesando até mais do que a inflação do mês. E a lógica é bem direta, um passo a passo mesmo. Se o governo sinaliza que vai ter responsabilidade com os gastos, o que acontece? A confiança do mercado aumenta. E com mais confiança, o dólar tende a ficar mais comportado, as expectativas de inflação caem, e isso dá para o Banco Central o sinal verde, a tranquilidade que ele precisa para cortar os juros com mais vontade. É o que chamam de ciclo virtuoso, né? E não dá para falar de contas públicas no Brasil sem falar de política, claro. As coisas andam juntas. Então vamos entender agora como é que a eleição de 2027, que parece longe, mas já está no radar, começa a desenhar esse cenário econômico lá na frente. A questão central aqui é a seguinte: o mercado financeiro não está olhando só para o mês que vem ou para o final do ano. A grande interrogação, a nuvem que paira sobre 2027 em diante, é uma só. O próximo governo, independente de quem seja, vai ter peito para fazer uma reforma fiscal séria de verdade? Ou vai ser mais do mesmo?
E é justamente por causa dessa incerteza toda na política que a XP traça dois caminhos possíveis para o Brasil. Vamos dar uma olhada no cenário que eles chamam de base e comparar com o outro, bem mais otimista. Essa tabela aqui resume o jogo perfeitamente. Vamos lá, no cenário base da XP, o que acontece? O governo que vier faz ali uns ajustes, mas nada muito drástico. Resultado? Selic em 11% no final de 2027. Agora, olha o cenário otimista. Um governo que faz a lição de casa com reformas e ajustes para valer. Aí a conversa é outra. A gente estaria falando de juros caindo para perto de 5,5% em termos reais. A diferença é brutal, né? Mas calma que tem um alerta importante no relatório, porque existe um terceiro caminho, que a gente pode chamar de pessimista, e se nem aqueles ajustes insuficientes do cenário base acontecerem. Bom, aí a coisa complica. O Banco Central pode simplesmente ficar sem margem de manobra, de mãos atadas, sem conseguir cortar mais os juros. E tudo isso nos traz de volta à pergunta final, a que realmente define essa encruzilhada econômica do Brasil. A análise técnica, os números, eles mostram os caminhos. Mas a escolha do caminho não é técnica, ela é política. É a vontade, a capacidade do próximo governo de fazer um ajuste fiscal de verdade que vai dizer se o nosso destino são juros de 11% ou juros bem mais próximos de 5%. A bola, como se diz, está com os políticos, e a pergunta fica no ar para todo mundo pensar.